Boa noite, aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento. Estamos mais uma vez neste encontro, deste curso de grego clássico e koiné no nível intermediário, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Grupo de Estudos do Núcleo de Cultura Clássica, um curso de extensão. A gente estava estudando na semana passada, né, o capítulo 13 do Método Atenazi, na versão italiana, né, e eu queria hoje dar uma lida nos pontos gramaticais e como ele apresenta, né, os pontos gramaticais na versão italiana. Talvez eu dê uma comparada com a versão inglesa para vocês verem como é que é diferente. Ele chama, né, a apresentação dos pontos gramaticais de enchiridion, que significa manual, praticamente. Basicamente é manual, né? Seria uma coisa que pequena, como um livro que se dá nas mãos de alguém, né? Enchiridion, né? Boa noite, Daniel. E Boa noite, professor. eu acho interessante a exposição em italiano, porque ele fala como se fosse o professor ensinando, né? Como se estivesse explorando o texto. Então eu acho interessante. Algum de vocês lê italiano? Se não lê, não tem problema. Eu não. A gente vai ler como se fosse português, sei lá, espanhol e vai lendo, tá entendendo? Se não entender alguma palavra, aí a gente traduz, joga no Google Tradutor, tá certo? Eu estudei só assim 2 semestres de italiano só, foi bem pouquinho. Tudo bem, Daniel. Aí você pode transcrever. Então aqui diz assim, né? A nave sobre a qual Diciópolis e Filipe viajavam até o santuário de Asclépio, em Epidauro, portava, ou carregava, né, éfere, né, mercadorias até as ilhas. Navegava Eplei de maneira segura e constante. Os marinheiros se repousavam Resicadzon, e Diciópolis observava Scopei toda a nave. Os marinheiros conversavam de elegonto ou cantavam Eidon ou Edon. A primeira parte da viagem foi muito aventurosa. Primeiro de tudo, apareceram alguns triremes que é, procediam velozmente, né, as, através das ondas, né? Só atravessando as ondas, né? Taqueus dia Kumaton Speudon, né? Se apressavam através das ondas, né? Graças aos remadores que remando, né, com perfeita sincronia, golpeavam o mar com os remos. Talatan, Hama e Tipton, né? Feriam, né, o mar ao mesmo tempo, né? Depois, né? Depois, né? Assim, depois, né? O que se passaram, né? Os triremes, um vento, né? Apareceu, né? Surgiu, veio a ser, né? Muito forte. Surgiu um vento muito forte. Meidzon Egigneto Roanemos, né? Um vento mais forte, né? Apareceu um vento mais forte. Meidzon, né? Mais forte aqui, né? Maior, mais forte. Egigneto Roanemos. O mar engrossou, né? Se engrossava espumando, né? Ecumainen. Ecumainen. Tava assim, ficando com mais ondas, né? Os homens, né? Remavam em silêncio. Esigon, né? Silenciavam, né?
Alguns, né, com medo, né, do perigo, né, é, e algumas mulheres, né, gritavam "Ekladson", aterrorizadas. Depois, pela sorte, né, tudo se acalma e nós aproveitamos para conhecer um novo tempo verbal, o imperfeito, que existe em grego como em latim e italiano. Elion, solueban, scioglievo, ou soltavam, né? Soltava, né? Na verdade, eu soltava. Solveban eu soltava, né? O solveban eu soltava em latim, né? E Eulion, né? Vocês já acho que já entenderam que eu soltava em grego antigo. Aí a voz do imperfeito se formam permitindo o aumento, signo do tempo passado, ao tema do presente e adicionando, né, a vogal de ligação ômicron ou epsilon e as desinências pessoais secundárias. A formação do imperfeito é, por isso, igual àquela do aoristo segundo, exceto pelo fato de que o último deriva de um tema diferente daquele do presente. Então, vocês estão vendo aqui, né, a formação do imperfeito, né, o epsilon, né, o aumento, que dá um sinal de passado, o radical do presente, lui, a vogal de ligação ômicron ou epsilon e as terminações secundárias, né, pessoais secundárias, nu, sigma, nada, esse ni e esse epsilon aqui é só vogal de ligação e consoante de ligação, men, T e N. São as vogais melhor, as desinências pessoais secundárias, né? O imperfeito de Lyo, tema Lyo, será, por isso, né, Elion. Escolhia, eu escolhia. Elies, tu escolhias. Elien, né? Ele escolhia. No plural, Eliomen, nós escolhíamos. Eliete, vós escolhíeis. Elion, eles escolhiam. Aí aqui no médio e no passivo, o imperfeito será conjugado, né? Assim Eliomen, Elieso esse sigma vai cair, porque ele é intervocálico, aí vai ter uma contração entre Y e ômicron, vai ficar Elio, né? Cai o sigma intervocálico e contração. Elieto, Eliometha, Elieste, Elionto. É aqui ele está mostrando, né? O imperfeito médio. Médio e passivo, né? O imperfeito só existe no modo indicativo. Ele não existe nos outros modos, só no modo indicativo. O imperfeito dos verbos contratos se forma da mesma maneira, aplicando, porém, uma regra de contração, que será, né, portanto, os verbos em Y vão contrair Y em ômicron, vai contrair para ômicron Y. Então, ephileon vai contrair para ephilum. Ephiles vai contrair para ephileis. Ephile vai contrair para ephilei. Ephileomen vai contrair para ephilumen. Ephilete contrair para ephileite. Ephileon vai contrair para ephilum. Assim como está aqui do lado aqui.
Esse aqui seria o verbo phileo, né, no imperfeito, né, na voz ativa, né? Ephilum, ephileis, ephilei, ephilumen, ephileite, ephilum. Na voz média, né? Ephileomen, vai contrair para ephilumen. Epileu, vai contrair para epilu. Y com ômicron Y vai contrair para ômicron Y. Y com Y vai contrair para Y e iota. Efileito, efileômetha, efilúmetha, efileiste, efileiste, efileonto, fica efilunto. Então, não é nada muito diferente aqui. Eu acho que talvez você já das contrações aqui, talvez essa aqui seja, não lembro se já apareceu, mas essas outras contrações acho que vocês já conheciam. Y com ômicron, ômicron Y, Y com Y, Y iota. Então, esse aqui, né? Efilumen, efilu, efileito, efilúmetha, efileiste, efilunto, são a voz média, né, do verbo filéu, né? Então, aqui seria eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. E aqui seria uma coisa como eu me amava, né? Ou eu era amado, tu te amavas, ou tu eras amado, tu eras amado, né? Ele se amava, ou ele era amado, né? Nós nos amávamos, ou nós éramos amados. Aqui vós se amáveis, eles eram amados e melhor, vós eram amados, e aqui seria eles se amavam, eles eram amados, né? Filunto. Aí aqui o imperfeito dos verbos em alfa, né, será, né, dessa forma aqui, né, timaon, com alfa e ômicron, vai contrair para ômega, então fica etimon, etimaes, contrai para etimas, então alfa e y contrai para alfa, etimai, contrai para alfa, etima, etimaomen, contrai para etimomen, etimaete, contrai para etimate, etimaon, contrai para etimon, então no médio, etimaomen, contrai para etimomen, etimau, contrai para etimó, etimaeto, contrai para etimato, etimaômetha, contrai para etimômetha, etimaeste, contrai para etimaste, etimaunto, contrai para etimonto. Então aqui, né? Vem aqui então nós temos aqui na voz os verbos em timal, né? O verbo honrar. O exemplo aqui, né? É contraído, né? Vocês vão aqui alfa e ômega da ômega, alfa e y da alfa. Aí basicamente isso, né? As duas possibilidades aqui. Então, etimon, etimas, etima, etimomen, etimate, etimon. Aí já aqui na voz média, né? Alfa e ômicron, ômega. E alfa e ômicron y dá ômega também. Aqui é diferente, né? E aí, continuando aqui, etimomen, etimó, etimato, etimômetha, etimaste, etimonto, né? Então, os exemplos aqui dos verbos contratos em alfa. Então, isso aqui significa eu honrava, tu honravas, ele honrava, nós honrávamos, vós honráveis, eles honravam. E aqui significa eu me honrava, tu te honravas, ele se honrava, nós nos honrávamos, vós vos honráveis, eles se honravam. E aí eu era honrado, tu eras honrado, ele era honrado, nós éramos honrados, vós éramos honrados, eles eram honrados. E aqui, o imperfeito de me já apareceu lá atrás já.
Aí o imperfeito exprime um aspecto verbal durativo. Isso aqui no italiano. No italiano o imperfeito de me aparece antes. Mas no inglês ele para aqui para apresentar o imperfeito de me. Então acho que eu devia agora passar para o inglês para ver a diferença. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, aqui tá. Isso aqui, ó. Ou era, né? Eu, eu estava, eu existia, né? Esta, você era, tu eras, né? En, era, ele era, ela era. Emen, nós éramos, nós estávamos. Éter, vós éreis, ou vós estáveis. É, Essan, eles eram, eles estavam, né? Imperfeito de me. E ele também dá aqui o imperfeito de Amy, ou de que é o futuro, que serve de futuro para ercomai, mas é um verbo irregular, né? Que significa eu irei, mas ele tem um imperfeito também, né? E ele tem na verdade tem assim uma certa variação. Então, eien significa eu ia ou eu estava indo, né? Esta ou eies seria tu ias, tu estavas indo. Eien ou eien seria ele estava indo, ou ele ia, né? Eimen, nós estávamos indo, nós íamos. Eite, vós estavas indo, vós ias. Eisan ou Eiesan, eles iam, eles estavam indo, né? Então tem uma variação aqui, né? De radical entre ei e iota, né? E aí que ele mostra, ele nota aqui que o imperfeito que no imperfeito y da vogal longa do radical ei é aumentado para eta e o iota se torna subscrito. Note que o iota subscrito ocorre em todas as formas do imperfeito de eime, mas em nenhuma das formas do imperfeito de eimi, porque eles são verbos parecidos, né? O eime e o eimi. Então não tem iota subscrito aqui, né? No eimi, mas no eime tem iota subscrito em todas as formas. Se você for olhar para as formas do plural, elas são parecidas, são iguais, né? Menos a diferença do iota. Essas três aqui, né, são iguais, mas menos o iota subscrito, né? O Para quem aí aqui ele deu isso aqui, né? Olha, o ercomai, né? Eu vou, eu venho, né? Ou melhor, eu venho, eu vou. Eia, eien, eu ia, eu estava indo, né? Eu estava vindo, eu ia, eu estava indo, né? Eime, eu irei, né? Eu vou, eu virei, eu irei. E o Aristo, Elthon. Eu vim, eu fui. Vocês têm que tentar aprender, né, essas formas, porque isso aqui são verbos muito comuns de movimento, né? E aí apareceu compostos lá no capítulo Ercomai, lá no capítulo 10. Ele tá lembrando aqui disso. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver se eu volto lá pro italiano aqui tem um.
Não, aqui no italiano vai dizer umas coisas legais. Deixa eu voltar aqui pro italiano. O imperfeito exprime o aspecto verbal durativo, isto é, considera a ação expressa pelo verbo na sua. Como é que é mesmo? Duração, né? Na sua duração. Ao contrário do aoristo, que, como já se sabe, apresenta como instantânea, ou seja, privada de duração. O aoristo, por ser, né, representado, pode ser representado como um ponto, o imperfeito como uma linha. Observa, né, agora, né, o desenho da página 272. Não sei se é essa mesmo, mas deve ser aquela lá onde ele introduz, né, os tempos que vão aparecer na frente. Aí aqui, mas essa aqui essa flechinha aqui, né? O aoristo, né? Melhor, é o imperfeito. O aoristo é um ponto. Aqui é o ponto. Instantânea. Imperfeito. Duração. Durando, né? A ação durando. Aqui o aoristo, a ação instantânea, pontual. Além disso, né, o imperfeito, que só aparece, né, no indicativo, coloca a ação no passado como se vê, né, através do aumento. E aí o imperfeito indica, né, uma ação durativa, aspecto no passado, tempo, e por isso, né, por esse motivo, de maneira muito de uma maneira muito como é que se diria assim, de uma forma muito. Eu esqueci agora a palavra que a gente usa em português. De uma maneira muito pouco definida, né? É, corresponde ao imperfeito italiano, ou o imperfeito português, que tem o mesmo valor, né? Então, aqui diz assim, epei prosecorumen hoi phylakes tas pylas ekleion. Aí, quando nós nos aproximamos, né, os guardas estavam fechando, né, as portas. Fechavam as portas, os portões, né? Aí ele diz aqui, compare uma frase parecida com no aoristo. Epei el celtomen, hoi phylakes tas pilas ekleisan. É, Quando entramos, quando entramos, os guardas fecharam as portas, os portões. Então aqui em cima seria quando nós nos aproximamos, os guardas estavam fechando as portas, e aqui quando nós entramos, os guardas fecharam as portas. Então, é, é um, uma coisa nós estamos aqui chegando perto, né, e os guardas estão fechando as portas. Então, é um processo, né? E a outra nós atravessamos, né, a porta, e depois que a gente passou, foi que os guardas fecharam. Mas dá essa ideia diferente, né? Tá claro isso para vocês? Sim, sim, professor. Pois é. O...
Aí é que ele deu um. Deixa eu ver aqui se ele vai dar os irregulares na continuação. Não, ele já vai já falar dos pronomes relativos. Deixa eu voltar aqui para o inglês. Deixa eu ver. Aqui. Então aqui ele. Deixa eu ajeitar aqui. Ele vai falar aqui de alguns verbos que têm um aumento irregular. Então, helko, que significa eu arrasto, se torna helkon. Helkon, no imperfeito, né? Eu arrastava, eu estava arrastando. Repomai, que é eu sigo, se torna reipomen. Eu seguia, eu estava seguindo. Ergadzomai, que eu trabalho, eu realizo, se torna ergadzomen ou eirgadzomen, né? Que seria eu trabalhava, eu estava trabalhando, eu realizava, eu estava realizando. Então aqui tem uma assim é irregular porque é de epsilon, em vez de ir para eta, vai para epsilon iota, né? Eco, eu tenho, eu mantenho, se torna econ, né? Eu mantinha, eu estava mantendo, eu tinha, eu estava tendo. Né? Eu estava tendo, acho que a gente não diz, né? Eu tinha, né? A gente diz. Roral fica reoron. Esse aqui é reoron, é bem diferentão. Mas porque tem um Y, né? Mas aparece um ômega aqui, né? Bem diferente, bem diferente. Reoron, Reoron. Esse aqui eu acho que eu quase não vejo esse Reoron. Mas tá aqui, né? Então esse aqui e tem um duplo aumento, né? Porque o Ômicron aumenta por alongamento, né? E aí depois ainda tem um Y a mais, com espírito rude. Então aqui seria eu via, eu estava vendo, né? Aí aqui ele deu aqui, falou um pouco do aspecto, né? Aí deu os exemplos lá semelhantes ao italiano, né? Quando nós estávamos nos aproximando, os guardas estavam fechando os portões. Quando nós entramos, os guardas fecharam os portões. Ah, sim, isso aqui é uma outra coisa. O imperfeito, ele pode dar a ideia de costume ou ação repetida ou habitual no passado. Eu acho que lá o italiano não falou isso. Então, quando diz assim, por exemplo, a gente pode dizer assim, Roi boes emenon entoi agroi, a gente não é bem só os bois esperavam ou ficavam no campo, ou estavam ficando no campo. Você pode traduzir também assim, o imperfeito dessa forma assim: os bois costumavam ficar no campo, ou eram acostumados a ficar no campo. Deu para entender? Sim, sim. Uma rotina, né? Isso, uma rotina. Não é, não. Então no italiano por algum motivo ele não disse isso, mas tanto no aprendendo grego também chama a atenção para esse sentido de costume, né, de hábito do imperfeito. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui de diferente. Sim, o imperfeito pode ser usado como início de uma ação no passado. Ele diz aqui: Estonagrone e seu tontes eponum. Entrando no campo, eles começaram a trabalhar. Eles trabalhavam. Entrando no campo, eles trabalhavam. Eles começaram a trabalhar. Isso aqui é assim complicado, porque eu acho que o aoristo também tem um sentido assim desse tipo aqui, é chamado incoativo ou inceptivo.
né, dos verbos latinos incorro e incipio. Eu começo. Então, aí aqui ele diz aqui, olha, note que o aoristo também pode ser usado com certos verbos para indicar a entrada no estado ou começo de uma ação, né? Hemurine edacryse. A menina, né, caiu em lágrimas, né? Isso é chamado de aoristo ingressivo, do latim ingredior. Eu começo. Então, às vezes, o aoristo e o imperfeito podem ter esses dois usos, né? De dar a ideia do começo da ação, né? Aí, continuando aqui, o imperfeito pode também ser usado para indicar uma tentativa de fazer alguma coisa no passado. Então, não se realizou, né? Ton patera epeitomen oikade epaneulten tein rode uk etelesen. Aí aqui, né? Nós convencíamos o pai a retornar para casa, mas ele não quis. Então, nós tentamos convencer, né, o pai a voltar para casa, mas ele não quis. Esse é chamado de imperfeito conativo, do latim conor. Eu tento, né? Eu atento. Contraste, né, o aoristo, né? Tom patera e peisamen. Nós persuadimos o pai. Então aqui, se fosse o aoristo, teria a ideia de que teve sucesso a ação, né? Mas aqui quando diz assim, epeitomen, dá a ideia de que que foi só uma tentativa, não foi assim um sucesso, né? Deixa eu botar aqui no italiano agora. Então, deixa eu ver aqui. Na leitura, vocês encontraram diversos exemplos de orações relativas, proposições relativas, né? Orações relativas. Vocês sabem o que são orações subordinadas relativas? Normalmente é assim que a gente chama em português. Aí aí aqui ele dá o exemplo, né? Deca nees macrai e fainonto hai proston peraia e poreuonto. Apareciam, né, 10 naves de guerra que andavam para o Pireu, ou iam para o Pireu. Andavam não, né? Viajavam, né, para o Pireu. Aí quando diz assim, que viajavam para o Pireu, ou Hai proston peraiá, e poreuonto, aqui é a oração subordinada relativa, né? Tá fazendo referência a Nes, é o antecedente, né? Nes, né? Os navios, né? As naves. Kakon anthropon enteinei feromen hon dei riptein esten talatan. Nós carregamos no barco um homem malvado que precisa que deve ser lançado no mar, Aqui o Hondei Riptein Eistentalatan é a oração relativa, que está fazendo referência a Anthropon. Anthropon é o antecedente, né? Que
deve ser lançado no mar, né? Que é necessário, é preciso lançar no mar. Aí aqui as orações relativas aqui tem um pronome relativo, Ron e Hai. Então aqui, olha, Ron está concordando em número, em gênero e em caso com antropon. E Hai também está concordando em número, em gênero e em caso com Nes. Nes, ela tá no feminino plural nominativo, no nominativo feminino plural. E Hai também tá no nominativo feminino plural. E aqui antropon tá no acusativo masculino singular. E Ron também tá no acusativo masculino singular. Tudo bem? Tá dando para entender até aqui? Então, as orações relativas são introduzidas por um pronome relativo, que em italiano são que, de, a, com, etc. Ou que, de que, a que, com que. Ah, sim, agora eu entendi. É que, de que, a que, com que, né? Em português se diria assim, né? Que em italiano seria que o é. Aí de que, porque ele pode receber umas preposições antes, né? De que, a que, com que, aí cujo, o qual. Então os pronomes relativos são, né? Que, cujo, o qual, a qual, né? Às vezes quanto, quando. Aí o pronome relativo hos, he, ho, latim, que em latim corresponde a qui, quai, quod, é muito fácil de aprender, porque as suas formas são semelhantes àquelas do artigo. É necessário somente ter em mente que que o nominativo singular masculino é hos, com acento, né, e espírito rude e sigma, né? E o resto, né, pensar que é a mesma forma do artigo reto, tirando o tal inicial, que vai ser que seria, né, a mesma coisa, né? Por esta mesma semelhança do pronome relativo e do artigo, é necessário prestar atenção para não confundir a forma de um com a do outro. E é e é e eu assim, não sei se é prestar atenção ao acento, né? Ao espírito, e o espírito é sempre áspero. Tem um acento e o espírito é sempre áspero. Então, aqui do lado aqui, vocês vão ver aqui, olha, as formas: feminino, masculino, feminino, neutro, nominativo, acusativo, genitivo, dativo. É ros, ré, ro. Então, não é to, né? Ron não é ton, é ron, ren, ro. Aí, ru, res, ru. Roi, rei, roi. Roi, rai, rai. Rus, ras, ra. Ron, ron, ron. Rois, rais, rais. Então, isso aqui seria uma coisa assim, tipo, o qual, a qual, que, aí aqui o qual, a qual, que, aí do qual, da qual, de que, né, para o qual, para a qual, para o que, aí os quais, as quais, as coisas que, né, os quais, as coisas quais, dos quais, das quais, das coisas que, aí para os quais, para as coisas que. Tranquilo? Tranquilo, professor. Deu para entender, né? O
Aqui no inglês eu não sei se ele acrescenta mais muito do que isso, não. Acho que é porque ele vai dar só assim um who, which, that, whose, of whom, of which, to, for whom, which, that. Não ajuda muito mais não do que isso, não. Ele fala do sufixo per. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se ele vai falar aqui do sufixo per. Não, talvez não fale. Deixa eu mudar lá para o inglês para poder falar do sufixo per. Não, talvez ele fale mais embaixo. Então vou descer. Então, lembrem, né? Recorda aqui, ou lembra aqui, como no latim o pronome relativo concorda com o seu antecedente, isto é, com o substantivo a qual se refere, e que se encontra na frase que rege a relativa, na frase principal. Em gênero e número, mas o caso em qual em qual a sua função lógica é dentro da relativa, né? Assim, na primeira frase, o relativo high é feminino plural, porque o seu antecedente, deca, nes, macrai, é feminino plural, mas é nominativo porque é sujeito da oração relativa. E na segunda frase, ron é masculino e singular porque concorda em gênero e número com o antecedente kakon anthropon, mas é acusativo porque complementa o objeto do verbo riptem. Ele aqui está dizendo um pouco diferente do que eu disse, porque eu disse que ele concordava em número, gênero e caso, né? E aí ele está dizendo que não, que o caso vai ter a ver com a função dele dentro da oração que ele está. Mas que eu lembre, tem uma concordância por atração, e aí na verdade isso não é respeitado às vezes. Quem está com o microfone aberto? Quem pode abrir o microfone? Eu posso, professor. O que foi? Joel, não, eu queria só perguntar assim. Joel, explica para mim de novo essa coisa que eu falei, porque foi um pouco complicado. Explica para mim. Eu entendi só que o senhor falou que no caso concorda em caso, gênero e número, só que ele diz que em caso às vezes não. Isso não é verdade. Aí, em caso, aí vai depender de algumas situações. Foi isso que eu entendi. Exatamente. Ele está querendo dizer aqui que o caso depende da frase em que ele está. Se ele for sujeito, ele vai estar no nominativo. Se ele for objeto, vai estar no acusativo, né? Mas às vezes isso não é respeitado por causa de concordância por atração, que a gente chama, né? Aí continuando aqui, outras formas do pronome relativo, né? Joel. Professor, como é que é essa concordância por atração? Não, significa que a frase está assim meio desarrumada e aí não vai para o caso esperado. Entendi. Vai para o caso que
Eu entendi, eu só não estou sabendo expressar, mas eu entendi. As palavras vão estar juntinhas uma da outra, né? Aí a gente vai concordar em caso, uma com a outra. O que não era para acontecer, né? Isso, Acontece porque elas estão juntas. Entendi, entendi. isso. Isso, ela vai ocupar uma função diferente na nova oração. Outras formas do relativo, né? Eles ela se você junta, né, com o sufixo p, que tem um valor enfático. Então, rosper, né, é como se fosse assim assim, como é que fala em português? Assim, o mesmo que, é o mesmo que, o qual que. Vocês estão entendendo? É assim que a gente fala em português. O fato, enfaticamente, né? O qual que, o mesmo que, o mesmo qual. Tá dando para entender a questão de ser enfático? Entendi, entendi. Rosper. Então vai ter aquelas mesmas formas, só que com per no final. Aí tem umas gramáticas que coloca a tabela completa junto com P. Mas aqui eu acho que no Atenas não quis botar isso, não. Aqui. O velho Salaminômaca. Salaminômaca seria alguém que lutou na Batalha de Salamina. Né? Salaminômaca promete a Diciópolis e Filipe, né, revelar, né, a causa verdadeira, né, Tenaleté Haitian. Acho que isso aqui é no texto extra que é dito. Aí que deu aos gregos a liberdade. Tenaleté Haitian, a causa verdadeira. Tenaleté Haitian. Ele, né, ele lhe promete a não prestar fé a falsas opiniões. Tei pseudei doxei. Falsas opiniões. A falsas opiniões. Que foi nutrida, né, pela maioria dos oradores que fazem somente falar, né, mas não acreditam nos fatos. Tois aletecin pragmasin. Tois aletecin pragmasin. São os verdadeiros fatos. Que ele recontará com o discurso verdadeiro. Aletei logoi. Começa, então, a falar, né, de um certo número de inimigos, né, panplethos, né, toda multidão, né, um grande que seja, cede em frente ao valor. Lembra como ele mesmo e os seus companheiros embarcavam sobre os triremes, né? Estas trieres, para dentro dos triremes, né? Opuseram, né, a eles, né, que eram poucos, né? O extraordinário número de guerreiros provenientes da Ásia. Toipletei, toitei, Asiai, né? Os muitos na Ásia, né? Os da Ásia, né?
se opuseram a ele, né, os muitos, os da Ásia, né? Toi pletei, toi tes Asias. Os Xerxes, né, o imperador, né, persa, né, era de fato, né, junto com muitíssimos triremes, né, juntou de fato muitos triremes, pleistais trieres, que se aproximavam, né, e a fim de entrar na cidade, né, de Atenas. E voltando, né, os seus habitantes que esperavam corajosamente, né, no vizinho a Salamina. As diversas formas de aletés, pseudés, trieres, pletos, teicos são exemplos de um grupo de substantivos e adjetivos da terceira declinação, cujo tema é em Y sigma. De agora diante, nas terminações que começam pela vogal sigma, pela vocal, começando pela vogal, o sigma que vem quando é troca de posição intervocálica, cai. O Y do tema se contrai com a vogal das terminações. Sim, ele está falando sobre a queda do sigma intervocálico, que aparece, né, em algumas formas da terceira declinação. Então, as contrações, né, são estas: Y, 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 iota, Y alfa, eta, Y ômicron, ômicron, Y. Y ômega, ômega. Eis, né, a declinação do substantivo toteikos. Então aqui, ó, toteikos, né, seria, né, o muro, né? Toteikos, aí tu teixos, né, aqui o teixos seria teixos, mas o sigma cai e fica contração entre o Y e o ômicron, aí fica teicos. Aí toi teixi, toteixi, no dativo, cai o sigma, aí fica teikei. Teikesa, o sigma cai, e aí fica uma contração entre Y e alfa, fica teike. E aqui de novo, teike. Fica teikon, teikesin. Aí os dois sigmas aqui fica só um sigma, teikesin. Aí, da mesmo modo, né, se declinam tuoros, tople, que é a montanha, né, a colina, tupletos, a multidão, né, tuantos, que acho que é a flor, né, tumelos. Agora, tumelos eu não lembro. Vocês lembram o que é tumelos? Eu vou pesquisar aqui, mas não lembro direito o que é tomelos. É o tipo. Um membro, uma parte do corpo. Pode ser a melodia também. Aí aqui, tumelos, aí, tu etnos, que seria uma nação, né? Etnia, né? Aí, os gentios, né? A gente, né? Aí, topentos, tu pentos. Aí o pentos, deixa eu me lembrar o que é pentos. Pentos é luto, tristeza, pesar, dor. É cognato de patos. Aí aqui,
São aqui palavras neutras, né? Essas aqui. Aí, Tuxifus, já apareceu pra gente também, que seria a espada, né? Uma espécie de espada. Uma espada, assim, reta, né? As mesmas contrações se notam nas declinações de retrieres, o trireme, que é propriamente um adjetivo substantivado. A nave que tem três ordens de remos, três linhas de remos, trireme. No singular, o nominativo retrieres, acusativo tentrieresa, contrário para tentriere. O genitivo testrieresos, contrário para testrierus. Dativo teitrierese, contrário para teitrierei. Deixa eu olhar aqui do lado, né? Mais simples. Raitriereses, contrário para raitriereis. Tas triereis, que vai ser igual, né? Ton triereson, trieron. Ton trieron. Tas trierese, trierese. Ou sim, unir aqui a mais, né? Muito simples, né? Aqui é diferente só porque aqui é no feminino, né? Então vai contrair com outras formas, né? Não vai contrair só com as mesmas formas, né? Aí por isso vai ter aqui ex, né? Ex. E aqui vai ter né? E aí ei aqui, né? Aí nota, né, a acentuação do genitivo plural trieron em vez de trieron, que é... Não sei o que significa isso aqui não, aspetaremo não. Mas não aconteceu isso aqui, por essa contração aqui, porque isso aqui está na terceira declinação. Se fosse da primeira, aí teria um alfa a mais aqui que daria esse como é o nome aqui? Esse bicho aqui, gente? Circunflexo, né? O acento circunflexo. Mas como está aqui na terceira declinação, não puxa o acento circunflexo para a última, não. Continuando. O adjetivo aletés, verdadeiro, né? Como pseudés, que é o falso, e hygies, que é o saudável, né? Que tem, né? Você encontrou, né? No capítulo 12, tem duas séries de formas. Adjetivo tem o adjetivo que tem de duas terminações, uma para o masculino e feminino e outra para o neutro. Na declinação, né, nós temos, né, os mesmos fenômenos fonéticos que já se observaram em teicos. O sigma intervocálico cai e as vogais se contraem em contato, né? O masculino singular e o feminino nominativo, aletés, né? Aletés, aí aletessa, aleté, aletessos, aletus, aletesse, aletei, aletesses, aleteis, aleteis, aletesson, aleton, aletessem, aletessem. Aí aqui o neutro, aletes, aletes, aletus, aletei, aleté, aleté, aleton, aletessem. O neutro aqui, né? Aqui seria verdadeiro, a verdadeira, a coisa verdadeira, né? Aí ele diz que você, para mais algumas explicações, tem a ver essas páginas aqui, né? Lá no final do livro. Expressão de tempo. Para exprimir o tempo durativo, né? Dentro do qual
acontece alguma coisa, né? Pode-se usar o genitivo, né? O nictos, de noite. Pentehemeron, dentro de 5 dias. Pentehemeron. Ficou claro isso aqui, gente? Acho que sim, senhor. Acho que não ficou muito difícil não, né? Tá dando para entender, não. Aí aqui ele deu também tacus. Lá no, não sei porque foi que ele deu tacus. Tem lá no inglês. Não sei se ele vai dar o tacus aqui na sequência. Ele dá outros exemplos, né? Aqui, para exprimir o tempo no qual acontece alguma coisa, isto é, para responder a uma pergunta quando, no grego se recorre ao dativo. Teitrita e remera ficômeta. No terceiro dia nós chegamos. Tei hysteraia oicade speusamen. No dia seguinte nos apressamos de volta para casa. Aí, que no dia seguinte, o dativo, né? Usando para a ideia de quando, né? O dativo dando a ideia de quando. Vimos o genitivo dando a ideia de duração, o dativo dando a ideia de quando. Aqui o acusativo dando vai dar a ideia de duração também. Também, como no latim, né, o acusativo serve para exprimir duração, isto é, responde a pergunta por quanto tempo. Posson chrono entoiastei emeinate. Por quanto tempo, ou quanto tempo vocês ficaram na cidade? 3 remeras emeinamen. Ficamos na cidade por 3 dias. Então aqui o acusativo serve para responder por quanto tempo, né? Posson chronon. Pronto, aí aqui ele já não deu mais aqui o gramática, ele já foi para os exercícios já. E os exercícios são assim um pouco diferentes. Aí tem aquele texto, esse texto aqui deve ser o mesmo, mas o do italiano, mas deixa eu ver aqui o Pronto. Aí aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui rapidamente aqui o que diz mais aqui no inglês. No inglês fala aqui do o adjetivo, né, de primeira e terceira declinação, com terceira declinação, com radical de terceira declinação em y e y. Não, como os adjetivos passa, pan, que foram vistos no capítulo 8, o adjetivo taquis, taqueia, taqui, rapidamente, né? Rápido, né? Rápido, né? Rapidamente não é rápido, né? Tem masculino e tem as formas masculinas e neutras que são da terceira declinação, enquanto a feminina é da primeira declinação, com alfa, porque o radical termina em iota. Compare a declinação de macaira, que é aquela faca, né? Para, né, vai ser parecido, né, com o de taqueia, né? Para a terceira forma da declinação, compare polis e asti, que é cidade, né? Só que aqui é feminino e aqui é neutro, né? Que lá aparece lá no capítulo 9. Então, taqui, taque para o masculino e neutro, e taquei para o feminino, rápido. Taquis, taqueos, taquei, taquin, taqui. Taqueia, taqueias, taqueiai, taqueian, taqueia. Taqui, taqueos, taquei, taqui, taqui. Taqueis, taqueon, taquesim, taqueis, taqueis. Taqueiai, taqueion, taqueias, taqueias, taqueian.
Taquea, taqueon, taquesim, taquea, taqueia, né? Neutro. Aí ele também bradis, bradeia, bradi, que é lento, deve ser do mesmo jeito, né? Provavelmente deve se declinar do mesmo jeitinho, deve ser bradis, bradeus, bradei, bradim, bradi, bradeia, bradeias, bradeiai, bradeian, bradeia, bradi, bradeus, bradei, bradi, bradi, deve ser do mesmo jeito, né? O isso aqui é um exercício que não é obrigatório fazer. Mas se vocês quiserem fazer os exercícios, gente, façam traduções das frases. Eu acho muito mais interessante do que ficar declinando. Aí aqui tinha esse texto aqui para ler também do Xerxes, falando do Xerxes, que a gente pode ler na próxima aula. Não vai dar mais hoje. A próxima aula já é amanhã, né? Eu sempre esqueço. A gente lê essa aqui amanhã, viu, gente? Eu vou encerrar aqui a gravação